Meu amado irmão, graça e paz. Hoje falaremos sobre 7 passos para negar a Jesus e por que você acha que isso nunca acontecerá com você. Eu acredito que uma das piores coisas que pode acontecer com um cristão genuíno que já provou do melhor, que já provou de Deus, é ele se esfriar e se afastar de Jesus e negá-lo com a sua vida, negá-lo com as suas obras. Talvez nem o negue com a sua boca, mas o negue com a sua vida. Nós temos aqui o testemunho, a vida de um homem bíblico que andou com Jesus Cristo, que participou dos milagres, que chegou a andar sobre as águas a comando do Senhor Jesus Cristo, presenciou a transfiguração do Mestre. Esse homem foi um dos queridinhos, das pessoas mais íntimas, dos 12 apóstolos. Ele estava no rol daqueles 3 que eram mais achegados a Jesus Cristo. E foi este que negou a Jesus por 3 vezes. Você já deve estar com o nome dele na sua mente agora. Eu gostaria que abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículos 61 a 62. A Bíblia diz: E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro, ele nega a Jesus. Pedro, ele ouve de Jesus, ele vê a Jesus, ele se lembra das palavras e a Bíblia diz que ele sai para chorar amargamente. Então, antes que você e eu saiamos para chorar amargamente, analisemos, observemos os passos que esse homem de Deus tomou para se afastar, para negar a Jesus, para que nós não incorramos no mesmo erro, no mesmo pecado. E o primeiro passo é a desatenção aos alertas de Deus. Jesus Cristo, ele foi a Pedro, ele advertiu a Pedro de uma guerra espiritual e de como ele estava na mira, no alvo de Satanás. A Bíblia diz em Lucas 22, versículo 31 e 32: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Jesus, ele alerta, existe uma guerra espiritual. Satanás, o Deus deste século, tem você na mira e ele quer que sua fé desfaleça. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Se ele não tiver fé, ele não anda, ele não caminha. Então queria inutilizá-lo, destruí-lo, cirandá-lo como trigo. Queria fazê-lo em picadinhos. E Pedro, ao ouvir, ele não deu muito crédito. Ou seja, ele ficou desatento, ele não se preocupou com o alerta de Jesus. E nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2:10, B e 11, porque não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 1 Pedro 5:8 também diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeiro passo é que ele não ficou atento. Ele estava sem se preocupar. E o segundo passo está conexo, porque fala da sua autoconfiança, excesso de autoconfiança. Porque no mesmo contexto, Pedro disse... E ele disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Logo que Jesus o advertiu, ele falou, Senhor, eu sei, mas eu estou disposto a ir com o Senhor até a prisão e a morte. Ele se achava, ele cria que ele tinha mais fé do que ele realmente tinha, de que ele amava Jesus mais do que ele verdadeiramente amava. E cuidado, meu irmão, para não pensar acima do que você é. É melhor a gente pensar abaixo, porque a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar mais tímido contra as investidas e vamos nos refugiar em Deus, nos refugiar em Jesus Cristo, para ficarmos ali à sombra do Onipotente. Ali a gente terá refúgio, a gente terá descanso, tá? Não se afasta e não acredite que você pode muito sem Jesus, porque isso não é verdade. Terceiro lugar, terceiro passo,
foi a sua indolência na oração, a sua falta de perseverança, a sua preguiça, a sua falta de ânimo. Ele não mostrou isso. A Bíblia diz em Lucas 22, 39 em diante, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, Jesus, e também os seus discípulos o seguiram, Pedro também. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Jesus advertiu, orai, para quê? Para que não entreis em tentação. A Bíblia diz que ele se apartou deles um tiro de pedra, pontos de joelhos, orava. Jesus estava orando. Depois, quando Jesus volta, a Bíblia diz que os viu dormindo e Pedro entre eles. Achou-os dormindo de tristeza e perguntou-lhes, por que estáis dormindo? Versículo 46. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A oração é um exercício fundamental, principalmente em momentos de prova, em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade. Isso mostra a nossa dependência a Deus. Isso mostra a nossa proximidade ao Senhor. Como estamos buscando ao Senhor com todo o coração e com inteireza. Mas Pedro, ele estava desatento. Pedro, ele não se preocupou com o excesso de confiança com os alertas do Senhor. E no momento que Jesus está dizendo, ore, ore para que você não caia em tentação. Porque quando você peca, você se afasta de Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor. E quando estamos longe do Senhor, estamos perto de Satanás, que está ali como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Essa é a estratégia de Satanás. Ele lança uma tentação para que você caia em pecado. Você caiu em pecado, você se afasta de Deus e ele te pega. Então, o segredo é não cair em tentação, manter-se próximo de Jesus, manter-se à sombra dele, debaixo das suas asas. Ali você está seguro. O que Satanás faz? Ele lhe oferece algo, você é seduzido por aquele algo, cai em tentação, se afasta de Deus e ele te pega. Pedro, ele passou por esse processo. E o quarto passo, a tentativa de lutar com armas carnais. Há uma luta espiritual e o cristão muitas vezes usa de armas carnais. A Bíblia diz em Lucas 22, 47 a 51, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo que estavam ele o que ia suceder, disseram, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós sabemos que esse foi Pedro. Pedro desembainhou a espada e cortou. Eu não acredito que ele foi para cortar apenas a orelha. Eu acredito que talvez ele tentou a cabeça e errou e acertou a orelha. E o feriu. E respondeu Jesus e disse-lhe, deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Pedro estava usando de armas carnais. A Bíblia diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E também temos Gálatas 6,8, porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tem cristãos que são injuriados, que são agredidos, que são xingados, que são enganados, sofrem prejuízos, e aí o que acontece? Ao invés de usar de armas espirituais, começa a usar de armas carnais, como a vingança, como a ira, como xingamentos, a agressividade, a vingança, a ironia, a indiferença, e não busca a Deus em oração, não paga o mal com o bem. Aí o cristão começa a pagar o mal com o mal. O que acontece? O outro começou, o outro pecou, mas aí o cristão, por ter se sentido magoado, ofendido, por entender que há uma guerra, aí ele usa das mesmas armas que o oponente. E o problema é que aí ele se afasta de Deus porque ele cai em pecado. E o pecado separa e aí ele vira presa fácil para Satanás. Está vendo como as coisas vão funcionando?
e é uma cadeia, é um efeito dominó e precisamos estar atentos, porque um vai levando a outro. E não termina aí, porque temos agora o quinto passo, esse distanciamento de Jesus. Lucas 22:54 é o distanciamento físico de Jesus. Então, prendendo-o, levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E a Bíblia diz, e Pedro seguia-o de longe. Cuidado você, cristão, que está seguindo a Jesus de longe. Você não negou a Jesus, você é simpático quanto à vida de Jesus, à pessoa de Jesus, vê em Jesus alguém a ser seguido, uma boa pessoa, o próprio Deus. No entanto, não deseja compromisso e não está disposto a ir com Ele até a última instância, aí a morte com Jesus. Então você o segue à distância, contempla. Talvez você ama Jesus, mas não quer comprometimento com Ele. E por isso você não se envolve com a noiva dele para fazer parte dessa noiva. E aí você fica longe, não se compromete com ministérios, não evangeliza. Acha bom quando alguém é convertido, quando alguém se entrega a Jesus. Acha muito bom quando um missionário vai ao campo. Acha muito bom quando tem um pregador diferente ou de uma igreja local, mas não quer envolvimento. Você fica bem longe. Você admira, você é um observador, mas fica de longe. Cuidado, porque foi exatamente aí, naquele momento, quando Pedro resolveu seguir a Jesus de longe, porque antes era de pertinho. Onde Jesus comia, ele comia. Onde Jesus dormia, ele dormia. Ele presenciava tudo. Quando ele começou a seguir a Jesus de longe, aí, assim, o próximo passo já era a sua negação. Quando ele nega a Jesus Cristo. Ele se junta com pessoas e é o próximo passo aqui, a exposição a relacionamentos errados, porque quando ele começou a seguir Jesus de longe, a Bíblia diz que era frio na época, então tinha uma fogueira no pátio e ele se reuniu com o pessoal incrédulo, um pessoal pagão que não cria em Jesus, antes queriam condená-lo. E a Bíblia diz que uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Então, aqui temos uma mulher que fala sobre ele, fala, não, ele é de Jesus, e ele nega. Depois, a Bíblia diz que vendo outro, então uma segunda pessoa, tu também é deles. Mas Pedro disse, não, não sou. E passada quase uma hora, ou seja, deu um intervalo, um outro, mais uma terceira pessoa afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, eu não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ele estava numa roda de escarnecedores, ele estava junto com pessoas que não amavam a Jesus. E essas pessoas ali o acusando, falando, não é de Jesus. Fez com que ele se tornasse intimidado por aquela situação. E ele nega uma vez, ele nega duas, ele nega três. O galo canta e ele se lembra das palavras do Senhor Jesus. Que terrível. A Bíblia diz em Salmo 1:1, passagem conhecidíssima, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se Pedro estivesse com os seus, eu duvido que essa situação ela se repetiria junto com os apóstolos, junto com os cristãos, aqueles que se converteram ali no tempo de Jesus. Mas ele estava longe de Jesus e junto com pessoas que não o amavam. E, em último lugar, o sétimo passo, logo depois que ele nega Jesus, ele tinha a chance de se arrepender, ou seja, de ter uma mudança de pensamentos e de atitudes genuínas, e ele não fez. Ele teve um remorso. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas ele não foi a Jesus para pedir-lhe perdão. Ele não foi a Jesus para se retratar. A Bíblia diz que simplesmente ele saiu com pesar e chorou amargamente. Isso é preocupante, porque eu conheço muitos cristãos que pecaram, foram pegos no pecado e com pesar choraram, lamentaram, mas havendo uma outra oportunidade, tornaram a pecar o mesmo pecado
e pessoas que não se retrataram, que não se arrependeram, que não confessaram seus pecados. Por exemplo, o caso de Judas, o Iscariotes. Ele negou a Jesus. E a Bíblia diz que depois ele saiu para tomar a própria vida. Ou seja, ele suicidou-se. No entanto, aquele momento de tristeza, de angústia de Judas, que ele não se suportava, não o levou ao arrependimento genuíno, levou ao remorso e fez com que, Jesus ainda estava vivo, Jesus estava na cruz, ele poderia ter ido a Jesus e pedido perdão a Jesus frente a frente. Senhor, me perdoe pelo que eu fiz, eu tenho certeza que Jesus o perdoaria. Mas antes ele preferiu se afastar, ir para longe, chorar e não suportando a sua própria vida e o que ele havia feito, aquela tamanha dor, ele tirou a própria vida. Veja, não houve arrependimento, houve remorso, porque o arrependimento genuíno, ele opera uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. E qual seria a melhor mudança? Arrependimento, confissão do pecado, arrependimento, ou seja, virar as costas para o pecado e andar no sentido da luz, andar no sentido de Jesus, que é a nossa luz. Então, Pedro, neste momento, ele não fez. E cuidado, meu amado, para quando você pecar, não ter apenas um pesar, ou seja, estou triste pela consequência do meu pecado e não por quem você ofendeu em razão do seu pecado. Porque quando um bandido, um ladrão, ele é pego e ele chora porque ele está ali com prisão decretada e ele vai ficar longe, né, da sociedade, ali confinado, e ele fica triste com certeza, mas não se sabe se foi um arrependimento genuíno. Quando alguém é pego diante de um crime, ali em flagrante, essa pessoa ela pode se entristecer, mas não se arrepender. Então, essa tristeza, segundo o mundo, é remorso. Ela não opera arrependimento, não te leva para perto de Deus. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha, a tristeza de Judas Iscariotes operou foi a morte, ele não se arrependeu. A tristeza, segundo Deus, essa que opera arrependimento, ela traz a salvação. E do contrário, isso não é possível. A Bíblia diz também em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Confessa a culpa, tá? E para você ser sarado, seja o que você estiver fazendo, confessa. Pecou contra o seu cônjuge? Confessa. Pecou contra seus filhos? Pecou contra seus pais? Pecou contra um irmão? Contra o seu patrão? Se arrependa, se arrependa. O arrependimento é uma tristeza que produz frutos eternos. E não essa que traz apenas um choro amargo e que não produz salvação e nem proximidade a Deus, ao Senhor Jesus. Então, que essa palavra ela lhe sirva de encorajamento. Eu não sei como está a sua vida, talvez está bem desanimado e está tomando inconscientemente os mesmos passos de Pedro. E o destino não vai ser muito diferente. É negar a Jesus, se afastar de Jesus, é se afastar do povo de Deus, se afastar da igreja, porque não tem muito sentido servir a Deus junto com irmãos se você está longe de Jesus. Fica pesado, fica incoerente, você se torna um hipócrita. Então a pessoa vai se afastando, se esfriando até congelar. E a vida não melhora. Uma vida longe de Jesus é uma vida miserável, principalmente para o cristão que já provou do melhor de Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós provamos do Senhor, desse banquete espiritual, e aí depois nós nos afastamos e começamos a comer ou desejar comer as bolotas que os porcos comem, é muito discrepante. E aí você vê a sua miséria, suas orações não são respondidas, você não tem comunhão com Deus, você não se sente protegido pelo Senhor, tem uma expectação ou expectativa de juízo, porque Deus corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Por estar longe de Jesus,
Satanás que anda ao redor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. Então, é uma vida sob pressão. E o nosso corpo, a nossa vida não foi feita para isso. A nossa vida foi feita para ter comunhão com o seu Criador, assim como lá no Gênesis. Mas, infelizmente, o pecado trouxe separação, destruição, morte e tantos problemas aqui na humanidade. Mas quando Jesus ele toma o senhorio, quando ele se torna o meu rei, ele é quem governa. E o governo de Jesus Cristo é um governo de justiça, é um governo de verdade, é um governo honesto. Então, meu amado, entregue-se a Jesus, ande bem pertinho dele e não permita que um pecado o leve para bem longe. Os pecados são como barquinhos que nos afastam de Jesus, que está ali na praia. Ele está ali com peixe assado, como depois da sua ressurreição, e os pecados vão nos levando para longe. A gente tem que ficar ali, colado em Jesus Cristo. E como disse anteriormente, repetindo o que a Bíblia já diz, olha, se você cuida e está em pé, cuidado para que não caia. Não se ache melhor do que ninguém e não ache que essa palavra ela não sirva para você, porque hoje talvez você esteja bem, amanhã não poderá dizer o mesmo. Pedro lhe disse, olha, Senhor, eu vou com o Senhor até a prisão, vou até a morte. E não foi. A gente sabe que depois da ressurreição, milagre acontece. E aí sim, ele vai até a morte. Mas ele tomou alguns passos antes que o levou a chorar amargamente. Então, que Deus o abençoe com essa palavra. Vamos andar perto de Jesus, porque de fato vale a pena. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos com a palavra do Senhor aqui em mãos, nos instruindo e nos capacitando. Que o Senhor abençoe aquele irmão, aquela irmã que nesse instante está se afastando do Senhor e tomando os mesmos passos de Pedro. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque a sua alma, que o Senhor toque seu espírito, para que venha se aproximar do Senhor enquanto há tempo, porque Satanás não é misericordioso, porque este mundo, ó Pai, ele é ardiloso. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos ajude a andarmos com Jesus, a seguir as suas pisadas. Ó Pai, é o que eu peço encarecidamente e em nome do meu Mestre e do Senhor Jesus. Amém.